Por mais que as escolas coloquem profissionais no mercado, ainda há um déficit bastante grande. Frase da Ana Cláudia, chefe de enfermagem. Olá, estamos começando mais um programa Assunto do Dia e é muito bom ter a sua audiência, o carinho da sua audiência nesse programa em mais uma edição. Hoje nós vamos falar sobre uma classe profissional especialista em cuidar da nossa saúde. São eles, os enfermeiros. No Brasil, existem cerca de 1,6 milhão de enfermeiros. Mas você acha que esse número é suficiente? Pois saiba que com esse número de profissionais, o país não chega a ter um enfermeiro para cada 100 mil habitantes. É uma realidade. Numa pesquisa recente realizada pela Organização Mundial da Saúde, o país empatou com a Índia e ficou à frente apenas do Chile, em número de enfermeiros para cada 100 mil habitantes. A Islândia, também em primeiro lugar nesse ranking, possui 15 enfermeiros para cada parcela de 100 mil da população. Para isso acontecer aqui no Brasil, precisamos ter cerca de 17 milhões de enfermeiros. Mas você acha que as questões da categoria resumem-se a apenas o número de profissionais? Não. Você vai acompanhar primeiro agora uma matéria introdutória e daqui a pouco voltamos. Edson André, 32 anos, técnico de enfermagem, orgulhoso da profissão que desenvolve. Mas esse orgulho nasceu quase que por acaso. Foi depois que o pai adoeceu que ele resolveu ingressar na área, na qual já está atuando há 8 anos. Na realidade, foi a necessidade de que meu pai sofreu um AVC, acidente cardiovascular, e a gente não tinha muitos recursos. É a partir desses poucos recursos que a gente teve, foi que a gente ingressou na área de saúde com muita dificuldade, pagando um curso de técnico de enfermagem. Eu era de uma área, saí de uma área completamente diferente da área de saúde. Na verdade, eu não conhecia a área de saúde, foi a partir dessa necessidade de cuidar de uma pessoa, de meu pai, que eu entrei na área de saúde. Mas para trabalhar com enfermagem, o Edson precisou fazer uma escolha: abandonar a profissão de eletricista, na qual atuava há cerca de 10 anos. Hoje, com o curso de enfermagem, ele trabalha em 2 faculdades do Recife e diz não se arrepender da escolha pela área de saúde. Valeu porque a enfermagem, quem está de fora vê de uma maneira e quem está de dentro vê a enfermagem de outra maneira. Eu acho que a gente consegue ser mais humano, lidando com outro ser humano, vendo a necessidade. Atualmente, Edson faz parte de um universo cada vez mais crescente, o de homens atuando na área de enfermagem, já que até algum tempo atrás, a profissão era quase que exclusivamente exercida por mulheres. Hoje a gente tem muitos enfermeiros homens, muito embora, historicamente, a grande maioria é composta de mulher, até porque a enfermagem cuida e o cuidado está muito ligado à feminilidade. Mas a gente tem muitos homens também hoje ingressando no curso de enfermagem. Mas não é apenas o ingresso de homens na área que mudou. As formas de atuação que o curso proporciona são cada vez mais amplas. Hoje a gente tem a área da educação, a gente tem a auditoria, o home care, o cuidado em casa. Então, a enfermagem tem um leque muito grande e até mesmo consultório, de acupuntura, florais, enfermeiro também consegue entrar nesse campo. Mas como toda profissão tem seus altos e baixos, a categoria ainda luta por alguns direitos, que segundo eles são essenciais para que os profissionais desempenhem melhor suas funções. Na área da enfermagem, a maior luta hoje é a carga horária, porque hoje a gente tem uma carga horária de 40 horas, onde a maioria dos profissionais de nível superior de saúde é de 30 horas. E aí a gente luta, isso faz em torno de 50 anos que a gente está lutando, e o piso salarial também, uma questão, são essas 2 grandes questões que a gente está discutindo. Segundo a coordenadora, para aqueles que estão interessados em ingressar na área, é muito importante saber a diferença e especificidades de cada função na enfermagem. E outra, conhecer bem a instituição na qual pretende estudar. O enfermeiro, ele tem um curso superior, são 5 anos. A partir de 2010, o curso de enfermagem passou a ser 5 anos. O nível médio, que é o nível técnico de enfermagem, ele é de 2 anos. O auxiliar hoje está extinto, ele está fazendo um complemento para ser técnico de enfermagem. A parteira, o conselho de enfermagem, ele absorveu a parteira, mas hoje a gente não tem mais essa formação de parteira. Mas tem na USP
as obstetrizes, que também o Conselho de Enfermagem acolheu esse novo profissional, que é um curso de 3 anos, um curso superior, né, que elas aprendem a assistir a mulher no parto. De acordo com o Conselho Regional de Enfermagem em Pernambuco, só nos hospitais municipais do Recife são cerca de 800 enfermeiros e 1.600 técnicos e auxiliares trabalhando. Este número tende a aumentar, já que em Pernambuco, além das escolas técnicas, são 20 faculdades que oferecem atualmente cursos de enfermagem. As opções de onde fazer o curso são muitas, mas o objetivo da profissão, que chegou no Brasil ainda no período colonial, é apenas um: utilizar todo o conhecimento possível em benefício de quem precisa de ajuda. Pois bem, conferimos essa matéria introdutória com o Emerson. E olha, considera-se que o ensino fundamental sistematizado de enfermagem moderna no Brasil foi introduzido em 1923. Porém, apenas a partir de 1962, o ensino de enfermagem passou a integrar o sistema de ensino universitário. No Brasil, além de existir apenas 0,9 enfermeiros em média para cada 100 mil habitantes, existe apenas 0,5 profissionais para cada médico. A escassez é maior entre os profissionais com formação superior na área. No Brasil, são apenas 350 mil cursos, com curso, no caso, curso superior, e os outros mais de 1 milhão são técnicos ao todo no país. Uma classe que muitas vezes é vítima também de preconceito. Mais um assunto a ser também abordado aqui no programa Assunto do Dia, nesse debate. E hoje contamos aqui, para nos esclarecer melhor, ponto a ponto, as principais dificuldades, conquistas da categoria. Contamos com a presença aqui em nossos estúdios da Rita de Cássia, ela que é coordenadora do curso de enfermagem da Uninasal, além, é claro, de ser enfermeira. Além dela, contamos com a presença também da presidente do Corém de Pernambuco, que é a Simone Diniz. Sejam bem-vindas aqui ao programa Assunto do Dia. Obrigada. E além delas, é claro que contamos com a sua presença, a sua participação, é claro, por que não dizer? A internet veio para estreitar também essas relações. Bem, você pode participar, você que é internauta e está nos assistindo em todo o Brasil, também pela internet, em todo lugar do mundo, através do www.rbctv.com.br. Você pode mandar sua mensagem para nosso Twitter, através do @Assunto do Dia TV. Eu disse @Assunto do Dia TV. Você também pode mandar sua mensagem, participar e interagir aqui conosco através do nosso Facebook, pelo endereço Assunto do Dia, simplesmente isso, Assunto do Dia. E você que está nos assistindo em qualquer lugar do Brasil, também pode mandar sua mensagem, pode ligar para a gente através do 0 Operadora 81 3424 1547 ou também o 3424-1977. Fique tranquilo aí, se você não anotou, não deu para anotar, você vai conferir sempre no rodapé do seu vídeo, nesses 3 blocos, durante esses 3 blocos do programa Assunto do Dia. E para iniciarmos aqui o nosso debate, trazendo ponto a ponto as principais dificuldades dessa categoria, o profissional de enfermagem, eu queria já conversar aqui com a Simone Diniz, que seja muito bem-vinda aqui ao programa, e esse dado de 1,6 milhão de profissionais que trabalham nessa área, tem algumas divisões aí de categorias, de categoria não, mas de funcionalidades. Eu queria que você pudesse explicar para a gente. Tá certo, isso é muito interessante, poder esclarecer à sociedade que a enfermagem é composta por 3 categorias, sim. São auxiliares de enfermagem, que, a despeito do que a colega falou, não está em extinção. A lei prevê o profissional auxiliar de enfermagem, que tem uma formação básica, um ensino fundamental é suficiente para ele exercer mais um curso de qualificação. É o técnico de enfermagem, esse sim, aquele que passou pelo ensino médio, e faz mais um curso de 2 anos em técnico de enfermagem. E o enfermeiro, que é aquele egresso da faculdade de enfermagem, que são 5 anos, ensino 3º grau, E esse 1.600.000, que você cita, compreende essas 3 categorias no país. Enfermeiros, propriamente, nós não chegamos a 400 mil ainda. Então, essa defasagem de enfermeiro por 100 mil habitantes é muito maior, ou seja, 0,9 por 1.000 habitantes é o número de enfermeiros hoje no Brasil, dados de 2009. No entanto, como você já falou também no início da matéria,
Na Finlândia, nós temos 15 enfermeiros por 1.000 habitantes. Né? Então, nós estamos muito distantes, né, de uma assistência de excelência na enfermagem, né? Em relação ao quantitativo de profissionais. Né? Agora, a Organização Mundial de Saúde preconiza que sejam 4 enfermeiros por 1.000 habitantes. Agora, Simone, para a gente entender melhor, na introdução na matéria, a gente observou alguns pontos que foram relatados, né, por uma profissional dessa área, né, as dificuldades que são enfrentadas ao longo dessa categoria, né, ao longo dessa história. Mas eu queria que você pudesse trazer para a gente, aproveitando esse tempo aqui do programa, e o programa ao vivo, né, as pessoas também podem interagir, participar e perguntar. Aproveitando, Simone, poderia trazer um breve histórico aí dessa categoria, as principais dificuldades, as principais conquistas também? Bom, eu acredito, né, que as dificuldades que ainda hoje a enfermagem enfrenta são decorrentes da nossa história. Né? Uma profissão que tem que tem o seu objeto o cuidar do ser humano em todas as fases da vida, desde o nascer ao pós-morte, né? Porque nós cuidamos do corpo também. Né? E aí, no passado, lá pela Idade Média, se bem que a enfermagem, né, o cuidado, ele vem dos primórdios, né? Mas a gente tem aí uma história na Idade Média de que ia para prestar o cuidado à população, as pessoas que queriam resgatar do seu, né, o seu pecado, ficar de bem com o divino, né, com Deus. E aí eram trazidas pelas ordens religiosas para isso. Com o passar do tempo, né, lá pelo século XVIII, já houve a profissionalização, né, a inserção de cuidados científicos com Florence Nightingale, que foi uma enfermeira americana, que é o marco da profissão de enfermagem como profissão. E aí no Brasil nós temos, como você bem citou, né, os primeiros cursos universitários na década de 50. Mas a nossa legislação remonta à década de 20. Né? Então, nós temos uma profissão relativamente nova. Então, há certos preconceitos, como você falou, porque algumas pessoas, né, a sociedade ainda vê a enfermagem como o profissional de enfermagem, como aquele caridoso, benevolente, que vai cuidar simplesmente para prestar assistência espiritual, ou, né, como diria, psicológica, né, como assistência de benevolência apenas, mas não é. A enfermagem é uma profissão que tem seus instrumentos próprios, né? Tem seu conhecimento científico já bem demarcado, é autônoma, ou seja, ela não precisa de nenhum outro profissional da área de saúde para determinar o seu trabalho, que é basicamente o cuidado, mas que esse cuidado vem traçado por um planejamento da assistência de enfermagem. Né? Então, nós hoje temos ferramentas científicas para fazer esse cuidado. Muito bem. Rita, contamos aqui com a presença dela também, aqui, que é a coordenadora do curso de enfermagem da Uninasal, explicando um pouquinho melhor, no âmbito profissional, na execução das atividades, quais são as principais atividades que o enfermeiro, tanto no curso superior, como também no curso técnico, pode realizar. Bom dia. O cuidado de enfermagem, tanto ao nível superior quanto ao nível técnico, baseia-se, como a colega Simone aqui falou, é o cuidado ao paciente. Então, assim, os cuidados, a manutenção dos sinais vitais, né? O acompanhamento do período de internamento do paciente, a promoção, a prevenção, são os cuidados básicos da profissão de enfermagem, tanto para o pessoal do técnico, tanto para o grupo técnico, quanto para o enfermeiro de nível superior. O objeto do trabalho é o paciente. A comunidade, a sociedade e a família se falando em promoção e prevenção de doenças também. Agora, também falando sobre as condições de trabalho, né, do enfermeiro, em média, qual o piso salarial que o enfermeiro, tanto o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, como também o de ensino superior, ele dispõe, e também a questão da carga horária de trabalho diária, quanto seria mais ou menos? Essa é uma das nossas grandes preocupações, né? A carga horária cada vez mais está se tornando insuportável, né? É uma carga horária para aqueles que são admitidos, têm uma relação contratual com o empregador pela CLT, uma carga horária de 44 horas semanais, né? É extravagante, é extremamente extenuante por conta das atividades que são
difíceis, né? Você lida com a morte, você lida com a doença, você, né, precisa recuperar o indivíduo para a saúde, para as suas atividades diárias, né? E o salário também é muito baixo, né? É lógico que no país, né, dependendo da região, do desenvolvimento da região, isso muda. Mas nós aqui em Pernambuco ainda estamos com salários baixíssimos. Então vai mudar em relação ao empregador. No serviço público ainda se paga um pouco melhor. Em média quanto, assim, só para a gente ter uma ideia? Em média hoje, se for na rede assistencial hospitalar, nós temos notícias que o básico é R$ 1.800 para o enfermeiro e o salário mínimo para o auxiliar e um pouquinho mais para o técnico, né? No serviço público, aí diferencia mais um pouco por conta de qual é a entidade federativa que está empregando. Se for a União, paga um pouco mais, né? Se for Estado, né, também é um pouco menos, né? E o município do Recife, para a atenção básica em especial, é um dos que melhores pagam no país, né? Muito bem. Agora falando um pouquinho também, Rita, aproveitando aqui a tua presença, falando sobre os cursos superiores que estão sendo formados aqui em Pernambuco. Como você avalia na questão da qualidade, do treinamento mesmo desses novos profissionais que serão inseridos em breve aí no mercado de trabalho? Então, como já apresentado na reportagem também, né, o curso de graduação de nível superior, ele se completa em 5 anos. A profissão de enfermagem, a nível superior, a gente tem os regulamentos do Ministério da Educação, que 3 em 3 anos reavalia o ensino do Brasil, de uma forma geral, e essa renovação ocorre a cada 3 anos. Ano passado, a gente teve o ENAD, né, que é o instrumento que analisa o desempenho dos estudantes de nível superior, o egresso, e dentre outros instrumentos, essa avaliação ela ocorre de percentual de scores de 1 a 5. Né? O satisfatório é que seja entre 3, 3 seria o recomendado, o 4 o bom e o 5 o ideal. Então, assim, para fiscalizar o ensino superior no Brasil, a gente tem os instrumentos do Ministério da Educação, que avalia corpo docente, formação, mestrado, doutorado, especialistas. A gente tem a produção científica que se analisa na faculdade, os trabalhos que são desenvolvidos com os alunos, né? A própria estrutura organizacional, a biblioteca, laboratórios. Então, assim, as instituições de ensino de nível superior, elas têm um acompanhamento e o regulamento do Ministério da Educação. As faculdades que têm um score menor do que 3, elas podem até, em muitos casos, serem proibidas de exercer o ensino de nível superior no Brasil. Muito bem, Rita. Uma excelente explicação para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse universo do curso superior, mas a gente vai dar uma pequena pausa aqui no nosso debate e ainda tem muita coisa pela frente, hein? Você não pode perder e também, é claro, a gente vai mostrar para você que quer ser enfermeiro também, as dicas imprescindíveis aqui para esse profissional. E agora a gente vai acompanhar também como fica a previsão do tempo para hoje aqui no estado de Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol, com chuva a qualquer momento. Em Petrolina, a previsão também é de sol e não chove. Em Recife, a mínima é de 22 e a máxima chega a 27 graus. Em Caruaru, a mínima registrada é de 18. Em Santa Cruz do Capibaribe, a máxima chega a 26. Em Arco Verde, a mínima chega a 13 graus. Em Petrolina, a máxima é de 32. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Daqui a pouquinho voltamos com muito mais. Aproveite o intervalo e mande sua participação aqui para o programa Assunto do Dia. Você acha que o salário dos enfermeiros do Brasil está de acordo com suas funções? Não, de jeito nenhum. Era para ser bem melhor, eles ganhar muito bem, porque em primeiro lugar está nossas vidas que eles cuidam, né? Você acha que a sobrecarga dos enfermeiros termina prejudicando nas suas atividades diárias? Com certeza sim. Eu não creio que seja só falta de remuneração, e sim uma profissionalização melhor.
Muito bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Este é o segundo bloco do programa. Estamos falando sobre os profissionais da área de enfermagem, né, com informações preciosíssimas para que a gente possa conhecer um pouquinho melhor, não é, o trabalho desses profissionais que são muito importantes, são de suma importância para a saúde, não só, é claro, do cidadão brasileiro, mas de todo o mundo, não é? Bem, hoje contamos aqui com a presença para falar sobre esse assunto da Simone Diniz, ela que é presidente do Corém de Pernambuco. E além dela, contamos com a presença também da Rita de Cássia, ela que é coordenadora do curso de enfermagem da Uninasal. Bem, e pegando o gancho aqui, Simone, da telespectadora, né, que comentou na rua, no nosso quadro Fala Cidadão, sobre a questão da carga de trabalho, né, que é excessiva, né? E inclusive há um projeto de lei que ainda está para ser votado, aliás, ser aprovado, né? Mas nunca é sancionado pelo governo, é o 2295 de 2000. Você poderia falar um pouquinho mais a respeito? É com satisfação, né, que a gente fala sobre esse assunto, porque é um dos assuntos mais polêmicos no momento para a enfermagem, né? Esse projeto de lei de 2000, ele prevê uma carga horária de 30 horas semanais, né? Na realidade, ele traz, não dizendo que todos, ou seja, a carga horária de 30 horas já existe para alguns, certo? Por exemplo, para o serviço público. Mas ele traz a legalização dessa carga horária, certo? De 30 horas. No entanto, reformando um artigo da CLT. E aí, ele está pronto na Câmara de Deputados para ser votado. Já foi incluído na ordem do dia, né? Inclusive, não faz um mês que isso aconteceu, mas nós encontramos barreiras, não dos deputados, mas do governo, para não permitir a votação. Por quê? Porque, segundo o governo, haverá uma sobrecarga financeira, porque tendo menor, né, uma carga horária menor, você vai precisar contratar mais gente para trabalhar. Então, isso traria uma sobrecarga financeira, principalmente para as santas casas, né, e para o Ministério da Saúde. Agora, a gente sabe, já tem estudos, o DIEESE já trouxe estudos dizendo que o impacto financeiro é mínimo, né, mas ainda assim, pela pressão das santas casas, né, pela pressão das entidades privadas de assistência à saúde, esse projeto de lei não é votado. É preciso que a população se incorpore à luta da enfermagem, que a sociedade entenda, como a gente ouviu ali uma cidadã dizendo, é importante que eles trabalhem menos, que eles ganhem mais, se incorpore à luta da enfermagem, entenda a nossa luta e venha a nosso favor, né, fazendo pressão junto ao governo e junto aos deputados para que esse projeto seja aprovado o mais cedo possível. Muito bem, Simone. Só lembrando, não é, também, Rita, são 44 horas semanais que esse profissional está sujeito a trabalhar toda semana, isso. Não é isso? A proposta, só lembrando, é de 30 horas semanais, como vem acontecendo com outras profissões também. Olha só, um dado importante, os profissionais de enfermagem hoje já representam aproximadamente 60,2% da força de trabalho em saúde aqui no Brasil. E segundo a presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, a paranaense Maria Goretti, o número de enfermeiros com nível superior no Brasil precisa dobrar, não é, para que haja profissionais suficientes para atender a demanda em todo o país. Existe a grande preocupação por parte também da bancada burocrática da classe, que determina o maior rigor na liberação dos novos cursos de enfermagem no Brasil. A profissão sofre com o número de maus cursos também superiores e técnicos espalhados por todo o Brasil. Agora, Simone e também Rita, eu queria a participação de vocês com relação a isso. Como é avaliado, quais são os critérios adotados por essas instituições, inclusive para avaliar a qualidade desses cursos? Rita? Pronto. Como explicado anteriormente, né, existe o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior no Brasil. Esse programa é avaliado para todos os cursos de saúde, área de engenharia, área de exatas, e é feito a cada 3 anos. Então, assim, o Ministério da Educação, através dos seus instrumentos e de avaliadores que se deslocam de Brasília para as instituições nas diversas regiões brasileiras, eles vêm analisar todo o sistema educacional do curso, né, se falando de enfermagem, os docentes, a qualidade do ensino, toda a parte operacional das faculdades, né, dentro de sala de aula, para justamente melhorar a qualidade do ensino no Brasil. As escolas, né, recentemente a gente acompanhando uma reportagem de uma outra emissora de TV,
né, os problemas que estão acontecendo de erros de enfermagem. Isso. Então, assim, os erros, eles são sinalizados também dentro da sala de aula e são enfocados para que não aconteça isso na prática. Né? O Ministério da Educação, ele bate forte, ele, em cima das instituições de nível superior, preconizando, vamos dizer assim, a leitura do que é a enfermagem, do que é preconizado. Muito bem. Aqui falamos sobre a questão do ensino superior, mas daqui a pouquinho também vamos contar com a presença aqui do presidente da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, da ANATEM, no caso, o senhor José Antônio da Costa. Daqui a pouquinho ele vai estar conosco aqui no programa, no terceiro bloco. E, Simone, com relação à observância com relação a esses cursos técnicos, quem que rege e avalia também esses cursos? Como Rita já falou, a competência para isto é do Ministério da Educação. Né? Então, tanto técnico como também superior. Não, os técnicos, né, os cursos técnicos são avaliados pelos conselhos estaduais de educação. No caso aqui de Pernambuco, é o Corém que avalia. Não, o Conselho Estadual de Conselho Educação. Estadual de Educação. De Educação. No entanto, tanto no nível superior quanto no técnico, os conselhos participam. No âmbito federal, o Conselho Federal de Enfermagem fez uma parceria com o Ministério da Educação, com o SISU, a Secretaria Especial de Ensino Superior, e encaminha avaliadores da enfermagem, né, tem nomes do país inteiro formando essa comissão, para ajudar o MEC a avaliar escolas, instituições de ensino superior, né, cursos de enfermagem. Então, nós já temos várias experiências nesse aspecto nos últimos 2 anos, porque é uma coisa recente. Isso foi uma conquista, né, dessa atual gestão do Conselho Federal de Enfermagem. E aqui em Pernambuco, nós temos parcerias, né, parceria com o Conselho Estadual de Educação, para, ao visitar uma escola para dar, né, o seu parecer, o Conselho participe disso, certo? Então, um técnico do conselho, um fiscal ou um conselheiro acompanha as unidades, né, os grupos, né, as câmaras técnicas do Conselho Estadual de Educação para avaliar laboratório, biblioteca, tudo focado para o ensino da enfermagem. No entanto, nem o Conselho Federal, nem o Conselho Regional tem poder decisivo sobre isso. Né? O Conselho Regional ou o Conselho Federal, de acordo com o âmbito, né, ensino médio ou ensino superior, emite um parecer e aí a decisão é ou do SESU, né, do INEP, no âmbito federal, ou do Conselho Estadual de Educação no âmbito estadual. Então, nós não temos poder decisório porque a competência constitucional, legal, é de fato das instituições, né, de ensino do MEC, né, e do Conselho Estadual de Educação. Muito bem. Temos aqui também as participações, as pessoas que interagiram aqui através das redes sociais. Agradecemos a participação da Priscila, Patrícia, do Jademilson Silva, a Olga Maria, ela diz aqui: perfeito, amo trabalhar com vidas, parabéns para todos os profissionais de enfermagem. A Ritinha Ribeiro, acho lindo essa profissão. A Cíntia Rates, oba, sou suspeita para falar desse assunto, sou enfermeira também. Agradecemos a participação da Cíntia Rates. Temos aqui também a participação da Fátima Bezerra. Que bom, sou técnico de enfermagem e preciso saber mais informações a respeito. A Marília Sampaio, muito bom tema, parabenizo ao assunto do dia. A Rebeca Carla, sempre que posso vejo o programa, ele é de extrema importância para a sociedade ao qual vivemos, parabéns. Bom, muitas pessoas aqui parabenizando a escolha do tema e, é claro, a gente falando sobre, nós falando aqui sobre esse tema aqui é de suma importância para a sociedade, principalmente para a saúde do país. Mas a gente vai acompanhar também uma dúvida, uma pergunta interessante das pessoas nas ruas. Vamos acompanhar. Existe alguma punição ao profissional de saúde que descumpre o Código de Ética? Bom, essa questão do Código de Ética, eu queria que tanto a Rita também como a Simone pudesse cooperar. Rita, com relação a esse Código de Ética, o que propõe, não é, para essa profissão? Então, a gente tem o Código de Ética de Deontologia, né, dos profissionais de enfermagem, e que ele estabelece, né, o que é privativo de cada categoria, o que é privativo do auxiliar, o que é privativo do técnico, o que é privativo do enfermeiro. Qual é o âmbito de trabalho e o objeto para essas categorias. E mediante os erros ou inoperância
do serviço, existem as punições, que são suspensão, cassação, multa, que Simone, a presidente do Conselho Federal, do Conselho Regional de Enfermagem, pode estar explicando melhor essa questão. Mas existe o regulamento, existe o código de ética que todos os profissionais eles seguem. Estão sujeitos a esse código, não é? Estão sujeitos a punições por esse código. Na regra, assim, quais são as punições regidas aí nesse código para quem descumprir? Nós temos a punição desde a advertência até a cassação do exercício profissional. Né? Isso depende muito da gravidade da lesão produzida no paciente. Ou seja, a missão do Conselho, né, do sistema COFEN-CORENS, é garantir à sociedade uma assistência de enfermagem tanto quanto possível livre de danos. Então, aquele indivíduo que agiu com negligência, com imperícia, com imprudência, né, produzindo um erro e produzindo um dano ao paciente, ele será punido. Né? Por sinal, nós temos inúmeras denúncias, nós temos hoje no Conselho mais de 80 processos éticos a serem processados. Né, já com pareceres de admissibilidade para procedimentos éticos, né, que nós não sabemos de qual vai ser a penalidade. A penalidade máxima, que é a cassação, é de competência do Conselho Federal de Enfermagem. Né? Mas é importante que se diga que esse Código de Ética diz respeito a todos os profissionais de enfermagem, auxiliares técnicos e enfermeiros, que a sociedade pode, né, e deve, né, nos colocar a par de todas as situações que ela entenda que sejam infrações éticas, que possam simplesmente ser a incivilidade do profissional com o usuário do sistema de saúde, com o usuário da assistência de enfermagem, até um dano mesmo, como eu falei, que é o mais grave. No entanto, nós entendemos que grande parte das denúncias que acontecem hoje, nós processamos de janeiro até agora, na nossa gestão, mais de 400 denúncias. Nossa! Certo? Processadas. Ainda não chegaram ao nível do procedimento ético, né? Para levar a uma penalidade. Então, nessas denúncias, nós, né, antecipamos, vimos que nem sempre são infrações éticas. Então, elas provavelmente aí mais de 40% vai ser arquivado porque não são infrações éticas. Mas é importante que a sociedade saiba que o Conselho está para receber essas denúncias. Né? Então, o procedimento pouco ético ou não ético está determinado lá no Código de Ética. Então, são relações que todos devem ter, relações boas com o paciente, né? Civilidade, técnica, competência, ou seja, aquele que não for fazer um procedimento e souber que não é competente para fazê-lo, é habilitado no sentido tecnicamente para fazê-lo, mesmo que tenha passado pelo curso, né, em teoria tenha visto, mas ele não sabe realizar o procedimento, esse profissional tem que se recusar a fazer. Isso, né, se ele fizer, né, produzir dano, né, mesmo sabendo que não tinha, né, habilidade para fazer, ele será punido. Né? Porque é a obrigação dele dizer, eu não faço porque eu não sei fazer. Né? Porque todo mundo não é obrigado a saber fazer tudo porque sai da faculdade. Para isso tem os estágios, tem os cursos de aperfeiçoamento, tem as especializações para você melhorar o seu procedimento. Né? Então, o Conselho recebe essas denúncias, né, de toda a natureza. Né? E aí a gente processa. O Conselho, que é a formação, o plenário, que é o conjunto de técnicos, auxiliares e enfermeiros, que é eleito pela categoria, pelas 3 categorias, né? É responsável pelo processamento, pelo julgamento e pela aplicação da penalidade. Muito bem, Simone. E só uma última pergunta para a gente ir ao intervalo. Eu queria saber aqui da Rita de Cássia se a procura hoje é boa por pessoas que querem se qualificar. Por exemplo, a exemplo da Uninasal. Há uma procura boa por capacitação nessa área, não? Certo. O curso da gente já está, né, vai ficar prestes a completar 10 anos no mercado. É um curso que está oferecendo hoje, tem uma oferta de estágio excelente em toda a rede municipal, estadual e federal do estado de Pernambuco. Né? A procura pelo curso é sempre grande. Né? A gente tem nós temos 390 vagas anuais e essas vagas ainda não estamos prestes a sempre ser preenchidas. Né? Então, assim, existe a oferta de vagas, mas a procura ainda está pouca. Então, assim, eu preciso que a sociedade abrace a enfermagem,
né, os egressos do ensino médio, os próprios profissionais que já estão inseridos no mercado, que eles procurem a atualização, a renovação do conhecimento através da graduação, através do ensino superior de enfermagem no Brasil. A Nassau está de portas abertas, né, com laboratórios, hospitais, corpo docente, biblioteca, produção científica para receber e qualificar os interessados na enfermagem a termo de graduação superior. Muito bem. Rita de Cássia, agradecemos a sua presença aqui conosco. Ela vai se despedir aqui da gente, tá certo? Porque o José Antônio da Costa, o presidente da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, vai estar conosco aqui conversando. Rita, muito obrigado por ter vindo aqui participar desse programa. E agradecemos também ao Uninassal por ser sempre parceira da gente, sempre mandando profissionais para dar esclarecimentos à sociedade sobre diversos assuntos, né? Ok, muito obrigada. Agradeço o espaço e as pessoas que tiverem contato e tiverem interesse podem passar um e-mail, né, posso divulgar, rita.cassia@mauriciodinassau.edu.br para tirar dúvidas, falar sobre o curso, falar da estrutura que a gente oferece, falar do corpo docente que é composto por mestres e doutores, profissionais renomados dentro do estado de Pernambuco. E a gente está de portas abertas para receber. Muito bem, agradecemos a Rita de Cássia, ela que é coordenadora do curso de enfermagem da Uninassal. E ainda vamos continuar aqui conversando ainda com a Simone Diniz, que é presidente do Corém de Pernambuco. Daqui a pouquinho voltamos com muito mais. Você não saia daí. Você concorda que o enfermeiro trabalha em vários hospitais? Sim, concordo. Eu acho que depende do salário, né? Bom, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Este é o terceiro bloco do programa. Estamos falando aqui sobre o profissional, né, da área de enfermagem, né, falando sobre as condições de trabalho, a história desse profissional, enfim, a questão salarial, tudo isso e outros pontos também estão sendo discutidos ao longo do programa. Ainda não terminou, calma, o programa ainda tem muita coisa ainda para ser discutida. Bem, e agradecemos, é claro, a todos aqueles que nos assistem em todo o Brasil e, é claro, também fora do Brasil. E falando de fora do Brasil, olha, vários cursos de enfermagem do Canadá vieram recentemente ao Brasil para buscar experiências dos cursos de enfermagem no país. Cidades como Quebec, por exemplo, estão precisando rapidamente repor estes profissionais e eles vieram buscar justamente essa mão de obra brasileira. Enquanto isso, em Portugal, nesta semana, os profissionais de enfermagem protestam por melhores condições de trabalho e também reconhecimento profissional e melhores pisos salariais. Aqui no Brasil, os pisos salariais de enfermeiro não variam. Na capital paulista, por exemplo, o valor é de R$ 2.050, mas em outras regiões é de R$ 1.850. Isso há uma variação, é claro, de estado para estado. E agora a gente vai direto à central de produção acompanhar o que se fala na internet sobre esse assunto com a repórter Thalita Belo. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante, querido telespectador que está acompanhando o debate importante de hoje. Vamos então aos destaques. No site Enfermagem Atualizada encontramos esta informação. A equipe de fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco flagrou no último dia 28 de maio, exercendo ilegalmente a profissão de enfermeiro, o estudante João Paulo da Silva Gomes no Hospital Nossa Senhora do Ó, em Paulista. Durante o ato fiscalizatório, o estudante se identificou como enfermeiro responsável pela UTI 3. Diante da irregularidade, os fiscais do Conselho, orientados pela Procuradoria Jurídica do Corém de Pernambuco, registraram um boletim de ocorrência na Delegacia do Engenho Maranguape. Quando procurado por policiais civis, João Paulo da Silva já não se encontrava no local. Já o destaque do Correio do Estado, Felipe, é o seguinte: proibição de médicos em partos caseiros reativa a briga de classes. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, CREMERGE, proibiu a participação de médicos em partos domiciliares e reabriu uma guerra entre os profissionais da saúde de diversas áreas.
A medida inviabiliza que os partos em casa continuem sendo feitos, porque não é mais possível que os médicos participem de equipes multidisciplinares necessárias, compostas por enfermeiras e doulas ao procedimento. O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro vai ajuizar uma ação civil pública que será acompanhada pela Defensoria Pública da União contra a medida nesta sexta-feira. Vamos então retomar o debate de hoje. É com você, Felipe Cavalcante. Muito bem, tá aí a Thalita Belo nos trazendo mais informações, nos mantendo mais informados sobre esse assunto, no que se fala na internet, né, sobre o assunto abordado hoje no programa. Bem, hoje contamos aqui com a presença em nossos estúdios da Simone Diniz, ela que é presidente do Corém de Pernambuco. Além dela, também contamos aqui nesse terceiro bloco com a presença do José Antônio da Costa, ele que é presidente da Associação Nacional dos Auxiliares e também técnicos de enfermagem, a ANATEM. Seja bem-vindo aqui, Antônio. Obrigado, eu que agradeço o convite. Muito bem. E ainda falando um pouquinho sobre esses pontos que foram abordados agora pela Thalita, não é? Os sites de notícia que falavam sobre esse assunto, por exemplo, com relação ao CREMERGE, não é? Esse impedimento lá no Rio de Janeiro, do Conselho Regional de Medicina, que proibiu a participação dos médicos nos partos em casa. Qual a sua opinião a respeito, Simone? Ainda é um embate muito grande, uma dificuldade muito grande do profissional de enfermagem trabalhar junto com outras categorias? Veja só, em relação ao ato propriamente do CREMERGE e dessa resolução que o CREMERGE editou essa semana, eu entendo, nós entendemos, a enfermagem brasileira entende, muitos profissionais de medicina também vão entender isso, que é uma decisão arbitrária, é ilegal, é abusiva. Primeiramente porque ela tira o direito da gestante, da mulher, de realizar o parto no seu domicílio, da forma que ela quiser, com o profissional que ela quiser. Né? Então, mas isso não impede que as equipes multidisciplinares, sem a presença do médico, realizem o parto. O enfermeiro obstetra, ele tem autorização legal para realizar o parto. Né? Então, não é a presença do médico que vai definir se ele vai realizar ou não. Esse enfermeiro, ele é competente tecnicamente e legalmente a realizar esse parto. Não é uma concessão da equipe multiprofissional de saúde ou da medicina que a enfermagem possa realizar. É preciso que se diga isso. É uma concessão, é uma autorização legal. Então, o enfermeiro obstetra, ele é formado para isso. Ele trabalha para desenvolver as suas atividades, as suas competências junto à gestante, desde o pré-natal, de risco habitual, até o parto normal sem distócia. E o parto em que ele perceber que não vai ter o termo necessário, o termo adequado, ele é capaz de encaminhar um serviço de saúde. E o mais absurdo, essa resolução também impede dos médicos lá no serviço hospitalar de receber uma gestante, uma parturiente que tem uma complicação no parto e se foi atendida por outro profissional, por um enfermeiro. Então, só por aí, independentemente de disputa de categoria, porque nós não vemos como disputa de categoria, nós vemos como direito da sociedade de ser atendido por quem ele quiser, por quem ela quiser. De ter o seu parto humanizado, em domicílio, com o enfermeiro obstetra, com o médico, com o psicólogo, com o fisioterapeuta, com a doula, por que não? A doula é aquela leiga, que é da confiança da parturiente, da gestante, e que ela quer que esteja junto, porque isso lhe dá segurança sentimental, psicológica, por que não? Então, a minha palavra é de indignação, de insatisfação, e acredito que reproduza o sentimento da maioria dos profissionais de saúde do país, inclusive dos gestores, porque o próprio parto domiciliar é estimulado pelo Ministério da Saúde. Muito bem, Simone. Agora, José Antônio, com relação a essa decisão ainda, eu queria também saber a sua opinião a respeito, mas uma coisa imprescindível, com sua presença aqui conosco, você veio direto de Minas para cá. Belo Horizonte. Belo Horizonte. E eu queria que você pudesse falar para a gente quais são as principais dificuldades. A gente falou aqui algumas das dificuldades, principais dificuldades, mas nada melhor do que você, como presidente da Associação Nacional dos Auxiliares e também técnicos de enfermagem, quais são as dificuldades com relação a esses dois
existe duas classes dentro dessa categoria de enfermagem, né? Tanto os auxiliares como também de técnicos. Hoje, quais são essas dificuldades? Bem, a título de esclarecimento à sociedade, eu acho que nos cabe fazer isso. A enfermagem hoje ela é a maior categoria profissional da saúde no país. Nossa. Então, quem mantém a saúde, quem constrói a saúde no país hoje é a enfermagem. Então, é formado por 3 categorias, o auxiliar, o técnico e o enfermeiro. O maior contingente dentro de hospital é formado por auxiliares e técnicos, porque são esses profissionais que ficam 24 horas na cabeceira do paciente, promovendo essa saúde, cuidando da sociedade como um todo, não só do paciente acamado, mas sim visibilizando a família. Então é importante que a sociedade se conscientize disso e a ANATEM ela compactua com o pensamento da doutora Simone, com as colocações com os CORENs, o COFEM, em relação a esse aspecto, a essa divulgação, né, acerca do parto. Eu acho que é um direito da sociedade, da mulher, definir de que forma que ela quer que aconteça esse parto, né? Um direito humano. Eu acho que isso ninguém pode tirar. E o COREN, os CORENs, o COFEM, vem hoje, função desses conselhos da enfermagem, fazer com que isso funcione de forma respeitosa para a sociedade. Com relação ao trabalho dos auxiliares e técnicos dentro de instituições, a gente vê que a dificuldade que esses profissionais têm de desenvolver as suas atividades com competência em função de diversos fatores, né? Cargas horárias excessivas, duplas e triplas jornadas de trabalho, salários baixos. Os profissionais são obrigados a submeter a prestar serviço em diversas instituições para poder complementar, porque são pessoas que têm família, têm filhos, têm marido, esposas, então que precisam manter a família. Você sabe que o custo de vida hoje no país é muito complicado, muito alto, então as pessoas precisam trabalhar e, consequentemente, essas duplas e triplas jornadas, elas fazem com que dificultam a qualidade da prestação de serviço por parte desses profissionais. Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande. Nós temos hoje nos organizado, trabalhado junto aos CORENs, ao próprio COFEM, para melhorar, né, nesse aspecto a nível nacional. Nós temos aí os dois projetos grandes que são essenciais, a falar em enfermagem, que é a maior categoria profissional da saúde no país, e no entanto, o governo não olha para essa categoria, para essa enfermagem tão sofrida e que pede o mínimo, o direito de todo trabalhador, que é o piso salarial, que é uma carga horária decente, para que eles possam prestar um serviço de qualidade à sociedade e, assim, melhorar a saúde no país, porque a gente sabe que quem faz saúde nesse país é a enfermagem. A doutora Simone está aqui que pode dizer se eu estou falando algo errado, porque hoje é o que nós temos hoje no país, levantamentos bem recentes, que chega a essa conclusão. Então, a enfermagem ela é, sim, uma profissão digna, uma profissão que tem que ter o olhar político, o olhar do nosso presidente, o olhar do Estado, o olhar do país, para que a gente melhore e não incorramos em erros, né? Porque nós temos aí diversos, a doutora Simone bem falou dos processos éticos que estão instaurados, cada dia chega mais uma denúncia de erros por profissionais. E isso, gente, é claro, e isso é óbvio que esses erros só incorrem em função dessa carga horária excessiva, né? Do baixos salários que os profissionais têm que trabalhar para sustentar a família. Não tem como fazer isso se não tiver uma carga horária definida, um salário decente. Muito bem, essa fala do José Antônio da Costa representa aí um universo bastante amplo de profissionais que trabalham nessa área e que estão insatisfeitos pelas condições de trabalho. Só relembrando aqui a questão do José Antônio que citou, o projeto de lei, inclusive, que já foi vetado aí pelo governo, que é o 2295 de 2000, né? E pedimos aí encarecidamente para que possa ser olhado com um olhar mais
crítico e, é claro, que possa ser votado logo esse projeto. Bem, agradecemos aqui aos nossos dois convidados, mas os instantes finais aqui do programa, né, chegaram e a gente vai finalizar, e agradecemos imensamente pela presença aqui do José Antônio da Costa, ele que é presidente da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, a ANATEM, no caso. Agradecemos a sua presença, direto de Minas Gerais para cá. Muito obrigado. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de convidar a comunidade de enfermagem de Pernambuco, especialmente os auxiliares e técnicos, para estarem amanhã na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, onde nós estaremos constituindo e empossando a primeira diretoria da ANATEM, subsede estadual Pernambuco. Então eu faço o convite à população, aos profissionais, auxiliares e técnicos. Será um prazer recebê-los amanhã, a partir das 9 horas, na sede do Corém. E a enfermagem agradece esse espaço. Nós precisamos mesmo de ter esse espaço que a gente possa discutir, debater os diversos assuntos em que a enfermagem está submetida. E eu acho que é um momento importante. Agradeço a você, a todos que colaboraram para esse momento. Obrigado. Muito bem, Antônio da Costa. Agradecemos também a presença dele. Agradecemos a Simone Diniz pela sua presença. Ela que é presidente do Corém de Pernambuco. Obrigado, Simone. Eu que agradeço, faço minhas as palavras do Tony, né? E dizer que nós estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos, para qualquer momento que precise vir ao seu programa, né, à rede, para que a gente possa debater. De fato, eu acredito que este assunto do dia foi de interesse público. E só relembrando, o programa sempre é reprisado às 18h30, logo após o Jornal Estado. Então, continue com a programação da Rede Brasil de Comunicação e lembrando que amanhã temos um novo encontro marcado, se Deus assim nos permitir, estaremos juntos aqui mais uma vez com um tema diferenciado, tá certo? Daqui a pouquinho você vai saber, ao longo aí dos comerciais, qual vai ser o assunto de amanhã. E lembrando que debater o conhecimento é de suma importância. Um abraço especial para você e até amanhã.